Fala galera, beleza? Vocês também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, galera, é o seguinte. Hoje o IBGE divulgou novos dados sobre a economia brasileira e mostrou que a nossa inflação ficou acima do que os juristas, do que os especialistas, aliás, consideravam que seria a inflação brasileira. Ou seja, a inflação está aumentando novamente. Eu sei que vários de vocês têm algum medo, né? Meu Deus, inflação. Quem é um pouquinho mais antigo, vai lembrar lá da época do Sarney. Quem é um pouco mais recente vai lembrar da época da Dilma, inflação a 15%, 16%. E isso começa a bater um pouco de medo nos nossos corações. Será que a economia está indo mal de novo então? O que representa essa inflação? Se vocês querem entender, galera, direitinho o que é inflação, o que isso representa para a economia brasileira e outros conceitos de economia, geografia, atualidades, política, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, então, no nosso vídeo, a gente vai discutir um pouco, então, se a inflação, ela realmente tá de volta. Pra gente entender a inflação nada mais é do que o aumento do preço das mercadorias. O que eu tô falando pra vocês? Que as mercadorias estão ficando, em geral, claro que existem pequenas variações, depende muito do produto, ela tá mais cara. Só para vocês entenderem essa variação, por exemplo, a carne, ela aumentou 32%. O preço dos imóveis reduziu esse ano. Mas se a gente fizer a média de todos os produtos, pelo menos segundo o IBGE, dá mais ou menos uns 4, alguma coisinha por cento. Não é uma inflação ruim, mas é uma inflação que está acima do que era previsto. Só que isso não quer dizer uma coisa ruim necessariamente. Por quê? Vamos pensar um negocinho, Quando eu falo para vocês de inflação, quer dizer que a moeda está perdendo valor. Como assim? Imagina, por exemplo, que eu ganho R$1.000 no comecinho do ano. Com R$1.000 no começo do ano, eu compro determinada quantidade de produtos. No final do ano, esses mesmos R$1.000 que eu vou ganhar, eles vão comprar uma quantidade de produtos pior ou em menor quantidade, percebe? Isso por quê? Porque os meus R$1.000, eles não valem mais a mesma coisa do que no começo do ano. Isso é inflação. É natural que aconteça isso na economia, tá bom? Por que isso acontece? Porque uma moeda, por exemplo, um real, o dólar, etc., ele também é uma mercadoria. Imagina o seguinte, quando você vai receber um salário. Quando você recebe um salário, o seu patrão, ele vai te dar uma mercadoria. Eu dei aula o mês inteiro, o patrão fala assim, Ricardo, eu vou te dar alguma coisa em troca disso. Só que o patrão não sabe se eu quero, feijoada, arroz, viajar, carro, etc. Então o que ele me faz? Ele me dá uma mercadoria neutra, que tem um valor de troca bastante significativo. Como ele não sabe exatamente o que eu quero, ele me dá uma mercadoria comum, que é fácil trocar pelas outras coisas. Mas é uma mercadoria. Portanto, essa mercadoria, essa moeda, ela também está sujeita àquela velha máxima da economia a respeito das mercadorias, que é justamente a lei da oferta e da procura. Então, se nós temos muitos reais em circulação, a gente tem muita oferta de reais, naturalmente o preço desse real cai. Porque se tem muitos reais, ou seja, se tem muito crédito, as pessoas estão ganhando muito dinheiro, é normal você desvalorizar a sua moeda. É normal ela valer cada vez menos. Da mesma maneira, se a gente tem, por exemplo, uma procura por essa moeda muito grande, quer dizer que está em falta no mercado, tem poucos reais em circulação, a tendência real é valorizar. Por isso que, por exemplo, muitos bancos centrais, o Copom aqui no Brasil, por exemplo, ele fica mexendo com a taxa de juros para valorizar ou desvalorizar sua moeda. Porque se o Copom, por exemplo, o nosso Banco Central, ele define uma taxa de juros maior, quer dizer que as pessoas vão pegar menos dinheiro emprestado. Se elas pegam menos dinheiro emprestado, tem menos mercadoria, menos reais circulando, naturalmente essa moeda se valoriza. Agora, se a gente abaixa a taxa de juros, quer dizer que vai ficar mais barato pegar esse dinheiro. Se esse dinheiro está mais barato de pegar, isso quer dizer que a gente vai ter muito dinheiro em circulação, esse dinheiro se desvaloriza. Portanto, o Banco Central ele tem esse poder de controlar a inflação. Claro que, às vezes a gente começa a ver coisas muito artificiais, como por exemplo na Argentina. Na Argentina a gente tinha uma taxa de juros de 60 e poucos por cento, a maior taxa de juros do mundo, e para tentar controlar a inflação. Só que mesmo assim a inflação não era controlada e isso corroía o poder de compra da população da Argentina. Ainda não foi solucionado, tá? Mas a situação tá grave. O que acontece então? É natural ter inflação. Uma inflação, uma economia saudável, é uma economia pequenamente inflacionária. Se a inflação está controlada e está aumentando, quer dizer que as pessoas elas estão comprando cada vez mais, estão consumindo cada vez mais, o poder de compra está cada vez maior. Aqui no caso do Brasil, o que está acontecendo? Eu separei para vocês 3 grandes fatores. O aumento do consumo do brasileiro. Claro que assim,
Ah, entendi, a economia brasileira então tá maravilhosa. Não é isso. A economia do Brasil ela ainda tá muito capenga, tá muito ruim. Mas algumas políticas elas estão melhorando já, né? O poder do consumo tá aumentando. Teve uma pequena redução do desemprego. Por mais que a média salarial ela esteja baixando, as pessoas estão consumindo um pouco mais. O mercado imobiliário está voltando a produzir, o mercado de automóveis está voltando a produzir. Em um ritmo bem lentinho, mas está voltando. Então o aumento do consumo vai fazer com que a procura pelos produtos fique maior. Inflação. A gente tem, por exemplo, o nosso Banco Central definindo uma taxa de juros muito mais baixa. A taxa Selic caiu esse ano, né? 4,5%. Isso vai fazer com que o crédito ele fique muito mais barato. Então as pessoas vão ter mais acesso a empréstimos. Para que vai pegar esses empréstimos? Para comprar carro, comprar casa, etc. Se está comprando mais, naturalmente a gente vai ter mais inflação. Só que a gente não pode esquecer também, isso aqui é um fator super importante, tá? Esse dólar muito alto. Por quê? Porque o Brasil, como um país subdesenvolvido, como um país que não produz muita tecnologia, a gente depende muito em alguns produtos agrícolas de importação. Vou dar o exemplo do trigo para vocês, e a importação que a gente faz é a peso de dólar, então se o dólar está mais alto, naturalmente o trigo ele vem mais caro para o mercado brasileiro, só que a gente também importa muita tecnologia, a gente importa muitos produtos, máquinas, equipamentos. Se a gente começa a importar em dólar, isso vai ser repassado para o preço final do produto, isso representa o aumento da inflação. Então o aumento do dólar tão alto como está agora, né, uma taxa aí está 4,08, se não me engano, vai fazer com que a inflação suba cada vez mais. A gente não pode esquecer também da entrada e saída de dólares. A gente viu, por exemplo, que a saída de dólares nesse ano foi recorde. Também muito por conta da política do governo, tá? A política do governo, muitas vezes boas para os investidores estrangeiros, como a reforma da Previdência e tal, mas algumas falas desastrosas que também são responsáveis por afastar esses investimentos. Hoje, com esse mercado muito especulativo, qualquer pequena declaraçãozinha pode fazer com que o investidor não coloque o dinheiro no país e coloque em outro. Imagine que tem mais de 200 possibilidades de investimento. Por que você vai escolher o Brasil? Tem que estar tudo certinho aqui. Uma declaraçãozinha pode ser um fator que afaste os investimentos e acabe colaborando para o aumento do dólar e, consequentemente, para a inflação. Mas eu diria assim, como recado geral, não tem que se preocupar. A inflação ela está aumentando, mas está dentro do controle. É natural para um país que está se recuperando economicamente. Vamos torcer, né? Claro que existem alguns fatores conjunturais, né? Que nem o aumento do preço da carne, por conta da doença do porco lá da China e tal. Mas, exceto esses fatores conjunturais, estruturalmente, o Brasil, pelo menos do ponto de vista da inflação, tá ok. Belezinha, galera? Deu para entender? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa nos comentários, quero saber sua opinião. Se vocês estão preocupados com a inflação, meu Deus, vai ficar muito caro e tal, fica tranquilo, isso não vai acontecer. E é isso aí, galera. Beijos, abraço, tchau e até o próximo vídeo. Falou!